Deus é bom. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você está animado? Glória a Deus. Quero pedir para você orar um pouco mais. Se tiver algo de gratidão no teu coração, que você expresse isso. E eu sei que tem. Você é grato ao Senhor. Aleluia. Também quero que você seja ousado e não permita que as circunstâncias, os seus sentimentos, a sua animação natural comande agora a sua expressão. Amém. Aleluia. Faça alguma coisa, aleluia, com o que você já tem dentro. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Nós te agradecemos pela oportunidade de te servir. Nós queremos te dar honra, glória e louvor nessa manhã. Queremos exaltar o teu santo nome, Pai. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Nós não estamos alegres pelas circunstâncias. Estamos alegres por causa do Senhor, Pai. Aleluia. Por isso eu digo a minha alma. Eu digo a minha alma para se colocar na tua presença. Para se render à tua presença. Aleluia, aleluia. Eu digo ao meu corpo para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Eu te dou um culto racional. Aleluia. Eu não vou permitir que os meus sentimentos, Senhor, digam como eu devo me comportar. Eu vou me comportar como a tua palavra diz que eu devo me comportar. Aleluia. Abrirei a minha boca e louvarei o teu nome. Aleluia. Me alegrarei em ti. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Erga sua mão. Erga suas mãos. Não deixe que o seu corpo comande você. Seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Ei, aleluia, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nós estamos aqui. Oh, estamos na presença, na manifesta presença do Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pela inspiração. Obrigado pela inspiração. Obrigado pela unção. Obrigado pela graça nos cercando, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jones. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Que bom que você veio. Amém. Aleluia. Que bom ver tanta gente na igreja num dia como esse, né? Pela manhã. É maravilhoso. Aleluia. Quem é o alvo, né, desse momento festivo, né? O alvo, todos lembram que é Jesus. Controvérsias teológicas e brigas que acontecem por aí à parte, né? Não é problema nenhum nós comemorarmos, vamos dizer assim, o dia do nascimento de Jesus na terra. Não importa a data, ninguém nunca vai saber a data que ele nasceu. O que importa é que nos corações, muitas pessoas até se voltam para Jesus, né? Nesse tempo, e elas ficam nesse clima, e isso é uma porta aberta para nós. Não podemos rejeitar isso, né? Nós temos aí uma janela que se abre para a pregação do Evangelho. Amém? Aleluia. E nós, como crentes, devemos saber também nos comportarmos nesse momento. Amém? Se no dia do aniversário do homem, né? Aí a gente não vem comemorar juntos aqui, o que eles lá de fora vão dizer? O que é mais importante para você? Né? Você está entendendo? Aleluia. Devemos aproveitar o momento para abrir a palavra diante daquelas pessoas que não têm ainda Jesus. Amém? São oportunidades. E eu me alegro, irmãos. Eu não troco estar na igreja num dia desse para qualquer outro lugar, não. Amém? Aleluia. Eu quero expressar para o Senhor, na minha maneira, na minha fidelidade a Ele, que eu estou decidido, sim. Amém? Que não é só um dia, mas Ele sabe que também não vai ser, para mim, uma oportunidade de deixar de fazer o que eu tenho que fazer, que é estar na igreja. Amém? Aleluia. Eu vi algumas pessoas trocando a igreja por outros lugares,
mudando o culto, mudando o dia de culto já, que a gente, né, valoriza esse dia que é tido por nós como o dia da ressurreição, o dia de domingo, por causa daquilo que deveria ser o contrário. Já que, então, vamos fazer mais. Era para ter mais cultos hoje. Era não, para ter mais cultos. Eu acredito assim, amém? Infelizmente as pessoas se perdem nos fundamentos. E hoje eu quero falar de um fundamento, o fundamento mais importante da vida cristã, que a Bíblia mostra, né? Esse é o que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje sobre o ouvir da fé. Amém? O ouvir da fé. Como cristãos, nós não devemos perder a essência, as essências, os fundamentos. Nós corremos muitos riscos, irmãos, de nos tornarmos religiosos. Amém? Eu lembro, né, vou até ler Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Eu vou começar aí em Gálatas, no capítulo 3, versículo 1, para que você possa entender. A igreja da Galácia, a igreja onde os Gálatas estavam, ela foi evangelizada por Paulo. Paulo foi que fez a obra ali naquela região. E vocês sabem quem era Paulo, né? Paulo tinha um conhecimento sobre Deus que ninguém superou ainda, né? Acho que não vão superar o entendimento que ele teve das coisas de Deus. E mesmo assim, mesmo aquela igreja tendo aprendido de Paulo, e ainda no tempo de Paulo, eu quero que você pense nisso. Paulo os evangelizou, Paulo ensinou a eles, mas agora, pouco tempo depois, não vamos falar de período, porque a carta tem uma datação incerta, mas muitos acham que foi acerca do ano 50, o ano 50 da nossa era. Veja que Paulo se converteu em 35, por aí. E no ano 50 ele já estava ali ganhando, escrevendo a carta para a igreja que já tinha antes evangelizado. Mas olha o que é que ele diz no capítulo 3, versículo 1, Laguna, por favor. Se você quiser abrir também, pode abrir sua Bíblia, quiser conferir. Olha assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou, a palavra no original tem essa coisa de fazer uma mandinga que encanta a pessoa, né? Fazer quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então os Gálatas, dentro de pouco tempo, tendo tido como professor da Bíblia, o melhor professor da Bíblia, em pouco tempo eles tinham se desviado do fundamento. Ao ponto de Paulo dizer que eles foram enfeitiçados, né? E aí, só para você entender o contexto, eu quero te dar esse contexto, né? Do risco que todo cristão corre, mas que, no caso, precisa estar vigilante aos fundamentos. Porque Paulo vai dizer qual era o erro deles. Agora, no versículo 2, ele vai começar a falar sobre isso. E ele diz assim: eu quero apenas saber isso de vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos continuar, só para continuar mesmo a leitura até onde eu quero chegar. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós. Deus ainda opera milagres entre nós? Amém. Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Bota no versículo 2, por favor, de novo. Aleluia. Versículo 2, ele diz: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? No original está escrito assim. O original, a palavra akuo, que é o original que está colocado aí como pregação, ela tem de fato o sentido de ouvir.
É a palavra para ouvir. Então, o que o original está dizendo aí, tem a ver com pregação? Tem. Mas o alvo, de fato, são aqueles que ouvem. Por isso que a palavra é akuo. É usada essa palavra. Não tem tanto sentido no sentido do que sai de quem está falando, como tem sentido na coisa que saiu e está sendo ouvida. Ou seja, o alvo. O ouvir da fé. É assim que está no original. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? E aí Paulo está dizendo qual é o maior fundamento na vida cristã. É o ouvir. Amém? Mas não é qualquer ouvir, é o ouvir da fé. Amém? Então, veja que o erro dos Gálatas foi que eles se tornaram religiosos. Eles começaram Primeiro, os Gálatas nem eram judeus de um modo geral. A igreja não era uma igreja judia, era uma igreja gentia, né? Gentílica. Mas, aí, você vai ver que eles estavam indo para a lei. Eles estavam se deixando levar para outro caminho, outro evangelho, que na verdade não era o evangelho. E aí, Paulo está os despertando para a coisa mais importante na vida cristã. Qual é? O ouvir. E nós temos que aprender a ouvir. Nós temos que aprender a ouvir com fé. Ou o ouvir da fé, como a própria Escritura fala. Amém? O ouvir da fé. O ouvir é tão importante, irmãos, que você vai ver Paulo dizendo aí, né, que para andar no Espírito, o andar no Espírito é saber ouvir. Amém? Você entendeu isso? Não. Se anda, vou dizer de outra maneira. Você anda no Espírito ouvindo. Nós, quando nos tornamos religiosos, achamos que andar no Espírito é andar quase flutuando. Quando nós nos tornamos religiosos, nós achamos que andar no Espírito é cuspir poder, é fazer coisas, é orar em línguas e assim por diante. São manifestações. Mas ele diz assim: só quero saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Ora, se eu recebi o Espírito ouvindo com fé, é a coisa principal e primeira. A coisa mais importante da nossa vida é o Espírito. E nós recebemos como o Espírito? Como nós recebemos o Espírito? Diga. Ouvindo. Amém? Ouvindo. Então, o ouvir é a coisa mais importante e é o ouvir que nos concede todas as coisas no reino. Aleluia. Nada agrada a Deus mais do que você ouvir com fé. Amém? Aleluia. Ele está dizendo aí, vocês começaram no Espírito. E agora querem se aperfeiçoar na carne? Ele vai falar mais na frente. Então, como eu comecei no Espírito? Comecei ouvindo. Amém? Comecei ouvindo. Aleluia. Eu sei porque eu passei por isso, irmãos. Depois de um tempo no Evangelho, eu comecei a olhar para mim e me perguntar se eu agora estava andando direito e era digno de receber tal coisa. Será que eu sou digno de receber isso do Senhor? Depois de orar. Será que eu devo pedir mesmo tal coisa? Eu estou com a vida correta diante de Deus? Mas, quando você recebeu o Espírito, quando eu recebi o Espírito, eu não estava com a vida correta. Simplesmente eu ouvi com fé. Amém? Não estou dizendo que não devemos andar de forma reta. Eu só estou dizendo que não é isso o ponto principal. Aleluia. Amém? Não é esse o ponto principal. O ponto principal é o ouvir.
é pelo ouvir a pregação. E nós não podemos abandonar isso. Amém? Não podemos abandonar, não podemos ter uma postura religiosa, não podemos achar que o fato de estarmos cumprindo um ritual religioso vindo na igreja é o bastante, ou tendo uma vida correta para receber do Senhor, porque se eu recebo do Senhor por causa de uma vida correta, já não é mais por fé, mas por obras. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu estava meditando sobre isso e eu gosto de trazer esses fundamentos para a igreja, para que a igreja possa avançar. Você não vai a lugar nenhum se você tiver uma postura errada dentro dos princípios espirituais. Você está numa igreja, nós recebemos essa palavra alguns meses atrás. Nós já éramos e somos uma igreja de fé. Mas um dia nós estávamos no culto aqui. E o Senhor nos deu claramente uma palavra. E Ele disse que nós estávamos, a partir daquele tempo, nos tornando uma igreja profética. Amém? Aleluia. Uma igreja profética. Eu não sei se você sabe o que é isso. Eu não sei se você já tem a dimensão do que significa isso. Porque você pode ser um crente, andar na palavra, você vai receber pela fé, você vai receber as coisas pela fé, aprendendo da palavra, aprendendo fundamentos, tranquilo, amém? Mas quando você se torna, esse termo, né, é um termo usual da nossa teologia, nós sabemos o que é profecia. O que é profecia? Quem pode me dizer? Profecia é falar inspirado. Você entendeu, não? Aqui só estou vendo gente aqui top, gente que é da primeira linha. Profecia é falar de forma inspirada. E quando nós nos tornamos uma igreja profética, isso quer dizer que nós passamos para um nível inspiracional maior. Amém? E aí você vai ver o quê? Os ministros ministrando no nível mais alto de inspiração. Inspiração momentânea, inspiração, vou dizer assim, instantânea do Espírito. Amém? Você vai ver mais proclamações. Proclamações. Não sei se eu preciso, é porque eu queria ganhar tempo, mas vou ter que ensinar todos os fundamentos, né? Aleluia. Proclamações não são pregações. Proclamações não são ensinos. Amém? Jesus disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque Ele me enviou para proclamar. Proclamar. Quando eu estou proclamando, eu estou determinando. Amém? Quando eu estou proclamando, eu estou... pelas palavras, vou dar um exemplo, amém? Quando no Brasil havia escravidão, né? Teve um dia que foi assinada a Lei Áurea, a lei que libertou os escravos. Ali foi uma proclamação, você entende? Foi proclamada a liberdade, foi determinada, mas também foi proclamada. A partir de agora, todos os escravos estão libertos de uma ordem superior, foi proclamado. Amém? Eu pergunto para você, a partir daquele momento, todas as portas das senzalas se abriram? Não. Elas não se abriram por causa da proclamação. Você está entendendo? Mas já estava proclamado. Você sabia que algumas pessoas continuaram escravas depois daquele dia 13 de maio, 13 de maio, depois daquele dia 13 de maio, muitas pessoas continuaram sendo escravas. Por quê? Não tinha lei? Não foi dada por uma autoridade superior? Eles não tinham direito de estar livres? Tinham.
Por que eles continuaram escravos? Porque eles não ouviram a proclamação. Amém? Mas a partir do momento que há uma proclamação, e você ouve aquilo, aquilo é um direito seu. Então, essa igreja é uma igreja agora no nível mais alto de proclamação. Irmão, vocês não têm noção do tanto de testemunho que a gente ouve, eu e a Mona Lisa. Por causa de palavras que foram proclamadas. Eu, não só por ela, não só por mim, mas por todos os ministros aqui. Amém? Agora, eu estou falando sobre o ouvir da fé. Eu estou falando sobre aprender a ouvir. Porque se nós nos tornamos uma igreja de um maior nível de inspiração, uma igreja que nós chamamos no linguajar atual, para ser entendido, tem que falar isso, profética. Certo? Uma igreja mais inspiracional, uma igreja que vai proclamar mais, vai proclamar sobre a tua vida, vai proclamar sobre o teu futuro, vai proclamar sobre o futuro dessa cidade, vai proclamar sobre essa cidade. Amém? E coisas vão estar sendo estabelecidas. Amém? E coisas vão estar sendo preparadas. Então, eu digo, vê depois como ouvis. Amém? Vê depois como ouvis. Porque Paulo, ele tinha uma doutrina sobre como você ouve. Jesus também tinha. Amém? Em Lucas capítulo 8, versículo 18, Laguna, por favor. Lucas 8, capítulo 8, versículo 18, Jesus ele chama a nossa atenção. Ele chama a atenção das pessoas a quem ele pregava. Ele disse, vê depois como ouvis, porque ao que tiver, lhe será dado. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Aleluia. Como é que ele diz? Vê depois como ouvis. Ele está chamando a nossa atenção para o modo como nós ouvimos. E eu aprendo aí, irmãos, que pelo meu ouvir, eu ganho mais, ou eu perco mais, ou perdo. Qualquer um dos dois vale. Você já pensou nisso? Você já pensou que Jesus mesmo, o próprio Deus, ele disse que coisas são acrescentadas na tua vida só por você ouvir? Aleluia. Mas você também prestou atenção que ele disse que coisas são tiradas da tua vida só pelo modo de você ouvir? Sabe que muitas pessoas perdem coisas e elas dizem assim, eu não sei, a minha vida estava tão legal, estava tão boa, de repente eu comecei a entrar num caminho e as coisas estão dando erradas, e ela não sabe que os princípios espirituais que estão estabelecidos pelo próprio sistema de Deus, que não é uma coisa que Deus disse tem que ser assim, não, é porque Deus é assim. E tudo emana Deus, e Deus emana tudo, na verdade. Deus emana todas as coisas. Só não o mal. Nenhum mal procede de Deus. Né? Mas eu quero que você atente para isso. É impressionante como as pessoas não dão importância às coisas mais importantes. Elas ouvem qualquer coisa. Eu não escuto qualquer coisa, irmãos. E quando eu escuto uma coisa, eu presto atenção no que eu estou ouvindo. Quando um ministro está falando, eu abro os meus ouvidos para ouvir. Eu quero aconselhar você, vê depois como ouvis. Porque a todo o que tem, lhe será dado. E ao que não tem, dependendo de como ouve, até o que acha que tem, vai perder. Aleluia. Eu quero ganhar mais. Eu não quero perder coisas. Mas eu corro o risco de perder por negligência no meu ouvir. Aleluia.
Amém. Aleluia. Então tudo começa no ouvir. Eu recebo o Espírito por ouvir. Eu ando no Espírito pelo ouvir. Eu recebo coisas no ouvir. Qual é a coisa mais preciosa da tua vida? Qual é a coisa mais preciosa que você pratica? Diga, ouvir. Ouvir. Ouvir é a coisa mais preciosa que nós podemos fazer. É a coisa que nós devemos ter mais cuidado. Aleluia. Então não empreste o seu ouvido para qualquer coisa. Não dê atenção para qualquer coisa. E quando você sabe que tem uma fonte confiável, uma fonte confiável para você ouvir, abre bem os teus ouvidos. Aleluia. Abre bem os teus ouvidos. Porém, eu estou falando sobre o ouvir da fé. Amém? Não estou falando sobre qualquer ouvir. Não estou falando simplesmente de ouvidos naturais. Aleluia, nós somos homens espirituais. Na verdade, eu vou falar de outra maneira, para pegar do começo da fé até o fim. Nós somos seres espirituais. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. E do jeito que nós temos ouvidos naturais, nós também temos ouvidos espirituais. Aleluia. Amém? E quando a Bíblia fala sobre isso, ela está falando sobre os ouvidos espirituais. O ouvir da fé é a capacidade que o nosso ouvido tem de ouvir, o ouvido espiritual. Você pode achar isso estranho, mas se nós colocarmos aqui em Isaías, capítulo 50, versículo 4, Isaías 50, versículo 4, você vai entender como Deus fala. Aleluia. Diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. E Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Na verdade, no original, no texto da Septuaginta, não é desperta o meu ouvido, mas me dá ouvido. Ele me dá um ouvido para ouvir como erudito, para ouvir como um especialista. E é claro, se ele já tinha ouvidos naturais, e ele estava dizendo que Deus estava dando ouvidos para ele ouvir de um modo diferente. É claro que não era a simples capacidade de ouvir uma palavra, mas ouvidos espirituais abertos. Amém? A capacidade de ouvir com o Espírito. É a capacidade de ouvir quando Deus está falando. E eu estou falando sobre isso, irmãos, para nós treinarmos o nosso ouvido espiritual. Nós precisamos aprender a nos comportarmos nesse sentido, desenvolvendo a capacidade espiritual. O título dessa ministração é Aprendendo o Ouvir da Fé. Amém? Porque nós precisamos desenvolver isso e aprender a ouvir. Aleluia. Quando a palavra é proclamada, eu preciso aprender a receber. Eu preciso aprender a ouvir. Aleluia. Amém. Jesus fala sobre isso também. Eu quero aqui mostrar em Hebreus capítulo 4, versículo 27, quando Paulo, né? Eu acredito que sim, mas ninguém sabe quem escreveu. No capítulo 4 de Hebreus, versículo 2, ele está falando sobre o mesmo assunto, falando sobre o povo de Israel. E ele diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Depois eu vou falar de Jesus. Eu ia falar de Jesus, mas eu vou falar agora dessa parte. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram
Eles ouviram com ouvidos naturais, mas a palavra não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Amém? E ele está falando daquele povo que saiu do deserto, daquele povo que recebeu a promessa de Deus de entrar na terra prometida, mas eles não conseguiram entrar. E eles não conseguiram entrar. E ele diz por quê? Porque a palavra que eles ouviram com ouvidos naturais não entrou no espírito deles. Não foi misturada com a fé. Não caiu no coração deles. Aleluia. E aí também o autor está despertando. Temamos, portanto, que tendo nos sido deixada a promessa de entrar no descanso, suceda que algum de vós possa perder o prêmio. É? Mais ou menos isso aí no versículo 1. Fique para trás, não alcance o alvo. Amém? Ele está dizendo, temamos. Temamos que havendo nos sido deixada a promessa de entrar no descanso. Amém? Aleluia. Qual é o descanso? O descanso da fé. Quem crê, descansa. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Irmãos, aqueles que estão na fé são diferentes. Há um comportamento diferente neles. Eles estão em descanso. Eles não estão agoniados, aperreados, não. Isso não é uma terra prometida, o céu que nós vamos chegar, não é isso que ele está falando. Ele diz que aqueles que creem, entram, já estão no descanso. Amém? Ele diz que as mesmas boas novas são pregadas a nós. E que nós devemos atentar para aquilo que está sendo pregado. Aleluia. Então, essa palavra mistura aí, que ele fala, né, do versículo 2, misturada com a fé, a gente precisa ter esse entendimento que no grego ela significa, tem vários tipos de mistura, não é verdade? Por exemplo, se eu misturo feijão com arroz, o que é que eu faço? Baião de 2, não é verdade? Faço baião de 2, é uma mistura, ok? Mas se eu misturo água com vinho, o que é que eu faço? Não dá para você dizer, é uma coisa só. Ok? E ele está falando sobre esse tipo de mistura. Ele não está falando de você misturar o grão de arroz com o grão de feijão, que são duas coisas juntas, mas separadas. Ele está falando que a palavra que você recebe, ela deve se tornar um com o teu espírito, uma com o teu espírito. É uma mistura tão misturada que ela é a palavra de Deus se tornando você por dentro. Ela é a palavra de Deus inserida dentro de você que você não consegue mais separar. Por isso que Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te, tem de fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, e a palavra duvidar lá, é discernir, é poder separar. Você entendeu, não? Quando ele disse não duvidar no coração, ele estava dizendo que você não consiga mais dividir aquilo. Aleluia. Amém. Aleluia. Você tem convicção de falar para um monte e você tem convicção que ele vai sair do lugar? Você vai falar para um problema e você tem convicção que ele sai? Para ele sair, você tem que ter essa convicção. Se você disser, eu acho que sim, não, perdeu. Amém? Então, a palavra tem que entrar em nós e ser misturada para que ela possa ter o fim que vai acontecer na nossa vida. Amém? Então, vê depois como ouvis. A proclamação está sendo, a palavra está sendo proclamada como foi proclamada a eles. Do mesmo modo
que foi proclamada a eles, mas nada aproveitou a eles a palavra, porque não ouviram com os ouvidos do Espírito, o ouvido da fé. Amém? Então nós temos que fazer algumas coisas, e eu anotei aqui algumas coisas que nós precisamos fazer para nós chegarmos nesse nível de ouvir. Do ouvido afinado, do ouvido que recebe. Amém? Aleluia. Nós queremos chegar no nível daquele homem que diz: Senhor, só uma palavra. Nós queremos chegar lá. Eu quero chegar lá. Senhor, só uma palavra, basta uma palavra, e o meu servo será curado. Aleluia. Que ouvido para ouvir que aquele homem tinha. Aleluia. Sem separar no coração. Será? Não vai? Talvez? Não. Manda uma palavra, Senhor. Só uma palavra do Senhor bastante para que o meu servo seja curado. Aleluia. Aleluia. Amém. Então, primeira coisa, para nós aprendermos a ouvir, o ouvir da fé. Primeira coisa, para aprender o ouvir da fé, você precisa aprender a discernir as vozes. Amém? Você precisa discernir as vozes. Você tem que saber quem está falando para você poder ouvir. Por isso que eu falei de uma fonte segura. Você precisa ter uma fonte segura. Você precisa saber discernir as vozes, porque se você não sabe de quem está ouvindo, você não tem confiança. Então você tem que saber, essa voz é de Deus ou a voz do diabo? Ou a voz de Deus ou a voz do diabo que está falando? Quem tem mais experiência aqui, sabe como o diabo sabe imitar a voz de Deus. Sabe como o diabo sabe se comportar nas horas decisivas. E como ele fala. Então nós precisamos aprender a discernir essa voz. Amém? E a Bíblia dá algumas dicas aqui. Né? Dá algumas dicas, eu anotei aqui algumas coisas para lhe ensinar. Né? Então diz assim, o primeiro ponto, né, para você aprender a discernir as vozes, tem que identificar quem está falando. E aí a Bíblia diz, em João capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então, se a voz traz fracasso, é a voz do diabo. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Tudo que rouba, mata e destrói é a voz do diabo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a voz do sucesso é a voz de Jesus. Amém? Pastor, quer dizer que o diabo nunca fala em sucesso? Você vai aprender a discernir. Calma que não é apenas uma palavra. Amém? Mas Deus não destrói, não rouba e não mata. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Segunda coisa. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia ou de medo, mas de poder e de amor e de moderação. Amém? Então a voz do medo, a voz da covardia, a voz da timidez, a voz que quer te parar é a voz do diabo. A voz da intimidação é a voz do diabo. A voz que diz que você não é capaz é a voz do diabo. A voz que te dá ousadia é a voz de Deus. Amém? Estou falando isso porque são vozes, a coisa é muito tênue.
Não é uma voz. Quando é uma voz autorizada, você está correndo grande perigo. Porque Deus não fala com voz autorizada sempre. Em todos esses anos na minha vida, poucas vezes eu ouvi a voz autorizada de Deus. Sempre é uma voz mansa e suave. Mas eu quero dizer para você que o diabo também sabe imitar. Então você precisa ter cuidado com as imitações. As imitações das vozes. Lembrando também que o diabo sabe usar ministros. Na verdade, a Bíblia diz que não é admiração nenhuma, porque até o diabo se transfigura em anjo de luz. Então, não é admiração nenhuma que os ministros dele também se passem por ministros do Evangelho. Por isso você deve saber a fonte. Por isso você deve buscar a fonte. A Bíblia diz, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, Tiago capítulo 1, versículo 16 e 17. Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim, não vos enganeis, meus irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém. Amém. Aleluia. Deus não tem nada de mal para nós. Deus não pensa o mal sobre nós. Deus não está dizendo, não está determinando coisas, falando coisas para você, mas toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Dentro desse contexto, Tiago, ele fala, nenhum homem que é tentado, diga, de Deus sou tentado. Está aí, antes daí um pouquinho. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Amém. Aleluia. Então a tentação, ele está dizendo, a tentação vem do diabo. A voz da tentação é do diabo. Logicamente, a voz da condenação é do diabo. Deus não é a voz da condenação. Deus é a voz da consolação. O Espírito que nós recebemos é o Espírito Consolador, não é o Espírito Condenador. Amém? Aleluia. Aleluia. A única vez que a Bíblia fala sobre o Espírito convencendo do pecado é convencendo o mundo do pecado. Através da igreja. Que é a santidade. Você está entendendo? Então a voz da condenação é do diabo. Não deixe, não se permita ficar debaixo de condenação. Não deixe o diabo manter você aprisionado na condenação. Deus tem consolação. Deus tem edificação. Deus tem perdão. Não importa o que você fez. Deus é poderoso para te perdoar o pecado e te purificar de toda injustiça. Ele não é a voz que te condena. Aleluia. Ele não é a voz que te condena. Amém? Glória a Deus. Você entendeu isso? Você precisa discernir as vozes para que você possa ouvir com o teu espírito. É perigoso ouvir qualquer voz e dar credibilidade. Dar crédito a qualquer voz. Você tem que ter cuidado com isso. Amém? Precisa ter cuidado. Eu vejo muitas coisas por aí, eu vejo muita coisa na internet. Muita pregação na internet e vejo na igreja também. Porque a Bíblia diz, lá, o próprio Paulo falando em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que no final dos tempos apostatarão alguns da fé. Como eles apostatarão da fé?
Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E só vai apostatar da fé quem estava na fé. Porque apostatar é se afastar de onde estava. Amém? É estar distante, é ir para distante. A preposição apó no grego, ela tem esse sentido, de ir para longe. Que é a mesma de apóstolo. Apóstolo é o enviado. Apó, estelo. Amém? Então ele diz, apostatarão dando ouvidos. Amém. Ou seja, você pode ser salvo ouvindo, você pode ser condenado ouvindo, ou condenado no sentido de se perder ouvindo. Amém. Amém. Aleluia. Então você pode perder muita coisa ouvindo. Amém. Aleluia. Deixa eu correr mais aqui. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Aleluia. Aí eu vou para Jesus agora. Porque quando Jesus disse, vê depois como ouvis, pouco tempo antes ele tinha falado daquela parábola da semente. Né? No versículo 12, capítulo 8 de Lucas, Jesus estava ensinando sobre isso. E em Marcos ele vai dizer, vocês não entenderam essa parábola? Se vocês não entenderem essa, vocês não entendem mais nada. Mais nada no Evangelho. Se você não entender a importância de ouvir, a importância da semente, e aí ele diz, a semente é a palavra, né? A semente é a palavra, e onde a semente cai nos terrenos, cai nos homens, né? E os homens estão sobre os terrenos. Você entende isso? E aí ele diz, se você não entender a importância disso, você não entende nada no reino. Se você não aprender a ouvir, você não aprende nada no reino. Aleluia. Amém. Então ele diz assim, ele já está explicando, né? Ele já está explicando a parábola. Ele tinha falado por parábola, agora não é mais parábola. Agora é direto, é explicação. Certo? Então ele está dizendo, a que caiu à beira do caminho, é interessante, ele diz, a que caiu à beira do caminho são. Então, o significado da semente que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Amém? As nossas versões são muito complicadas, né? A que caiu são os que ouviram. Complicada. O grego é mais simples, né? Dá para você entender melhor, né, Valdenora? O grego é mais fácil, né? Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crentes sejam salvos. Amém? Então, veja bem, ele está falando de pessoas, de homens, né? Então, ele está dizendo que o semeador saiu a semear e uma parte caiu na beira do caminho. E aqueles que estavam à beira do caminho, que receberam a palavra, que receberam a semente, eles estavam à beira do caminho. Jesus está começando a trazer grandes revelações aqui, né? Pelo menos para mim. Ele está dizendo que quando a palavra é semeada, tem algumas pessoas que elas ficam à beira. Elas ficam sempre fora. Elas ficam sempre de lado, eu vou dizer, elas não estão dentro. São amigos do Evangelho. São frequentadores da igreja. São crentes nominais. São crentes religiosos. São crentes que estão na beira do caminho. Eles nunca estão dentro. Eles nunca estão envolvidos. Eles estão sempre ao lado. Por isso que ele diz, a semente caiu à beira do caminho. Esses são os homens, as pessoas que ouviram, estão à beira do caminho. Não se envolvem. Não vêm para dentro. Não mergulham. Aleluia. O que é que acontece? Elas ouviram. Mas como elas não se envolvem, elas estão sempre à beira. Eu vou ficar aqui no meu cantinho, de ladinho. O diabo vem e arrebata. Brincadeira.
O diabo vem e arrebata-lhes. E arrebata-lhes a palavra do coração. Na verdade, a palavra diz que o diabo puxa a palavra, tira a palavra, né, como está em muitas versões, e leva. E leva, tira total, não fica na pessoa. A palavra não cai, não consegue, não fica no coração dela. E aí o que acontece, irmãos? Elas não conseguem ser ajudadas. O diabo rouba a palavra e elas não conseguem ser salvas, crendo. Elas não conseguem ser ajudadas. A palavra salvo no original, todo mundo aqui já sabe. Cura, preservação, libertação, prosperidade, tem um monte de coisa envolvida. E essa pessoa nunca vai conseguir ser ajudada, por quê? Porque ela nunca se envolve. Ela está sempre na beira do caminho. Ela está recebendo a palavra, mas ela não está agarrando. Assim. Ela não está... Rapaz, eu estou aqui nesse negócio. Eu não vou ficar de lado, não. Eu vou entrar dentro, eu vou mergulhar nisso aqui. Eu estou querendo ensinar você a arte de ouvir com fé. Aleluia. Você tem segurança da palavra que você tem recebido? Você tem identificado a boa semente? Você sabe que está num lugar seguro para ouvir, mas você não tem definição. Você não tem decisão. Você não decidiu, eu vou correr nesse caminho aqui mesmo. Eu vou pegar isso aí. Eu vou pegar esse mesmo Espírito que Deus está levantando. Eu vou concordar com isso aí. Aleluia. Você está entendendo ou não? Amém? Aleluia. Eu não preciso disso aí não. Eu acho que não é necessário isso aí não. Você está deixando a semente. Você está ficando fora do caminho. Você já experimentou experimentar? Você já disse, rapaz, pelo menos hoje eu vou mergulhar. Pelo menos hoje eu vou entrar nesse negócio. Eu quero saber como é isso aí. Fala com Jesus. E Senhor, eu quero estar. Eu não quero estar. Hoje eu não vou ficar à beira do caminho. Hoje quando disserem que eu vou para um novo nível, eu vou pegar essa palavra. E eu vou para um novo nível, eu vou pegar. Eu não vou ficar na beirada não, eu não vou ficar vendo assim. Porque esse povo, não se importe. Fique que nem eu, você não vê eu pulando muito. Você não me vê pulando muito. Mas eu pego tudo. Amém? E até que se tiver que pular, eu pularei. Mas eu não vou perder, eu não vou ficar na beira do caminho. Mas eu não vou ficar num lugar que eu tenho segurança da palavra, que eu tenho segurança que são ministros de Cristo verdadeiros, não são falsificadores da palavra, não são pessoas que estão buscando os seus próprios interesses, são pessoas que estão se dedicando a Deus, liberando palavras que procedem de Deus, a pregação está sendo falada, dizendo que eu vou entrar numa terra melhor, e eu vou ficar à beira do caminho. Não fico, irmão. Não fico. É por isso que eu sou salvo. É por isso que eu sou curado. É por isso que eu prospero. É por isso que eu avanço. É por isso que eu cresço, que vou de glória em glória. Eu não deixo, não passo a palavra não, irmãos. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Johnson deu o testemunho dele domingo. Foi? Agora eu lembrei. Eu olhei para ele aqui, eu lembrei. Ele disse, rapaz, todo ano falam isso. Todo ano falam isso. Foi assim. Todo ano fala esse negócio de o ano ainda não acabou. Ei, o ano ainda não acabou. Aí, todo ano falam isso. Mas só que dessa vez ele disse assim, rapaz, todo ano eu fico à beira do caminho. O Johnson é ministro de Deus, ele não tem problema com isso não. Deus mostrou, foi Davi adulterando. Não tem problema nenhum não, somos uma família. Aí o Johnson disse assim, rapaz, todo ano falam isso. Mas não custa nada eu pegar esse ano. Eu vou entrar nesse negócio. Aí ele mudou e saiu da beira do caminho, a semente se tornou uma com ele, irmãos. Você não assistiu, assista o testemunho dele, domingo passado. Milagres aconteceram.
coisas que não podiam, não tinha como acontecer, não era lógico acontecer. Aconteceram. Por quê? Porque a semente pôde cair no coração. Aleluia. Amém. Aleluia. Não, mas e se eu pegar e não acontecer? O importante é a sua posição, vai acontecer. Amém? Aleluia. Ele simplesmente tomou uma posição, irmãos, com uma palavra. Meu Deus do céu. O ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Não acabou e pronto. Não acabou, ainda dá tempo. Deus ainda dá tempo, irmãos. Amém? Não desiste. Ah, mas não dá tempo mais, pastor. Dá tempo, Deus é poderoso. Ele é o Senhor do tempo. Dá tempo. Aí a semente cai na beira. A semente caiu na beira do caminho. Não, a semente caiu naqueles que ficaram à beira do caminho. Aqueles que não se envolvem. Esses não podem ser salvos, esses não podem ser curados. Não, mas o médico já marcou a data da cirurgia. Eles vão arrancar não sei o quê. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo sem arrancar. Amém? O médico precisa arrancar, Deus não precisa. Deus não precisa arrancar nada. Deus muda, Deus molda, Deus refaz, Deus reconstrói. Aleluia. Eu digo para vocês, irmãos, é melhor, irmãos, você não vai passar 100 dias em recuperação, não. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora pronto, agora vocês me deixaram animado, agora eu vou demorar. Eu já estava terminando. A palavra nos anima, não é verdade? A palavra nos anima. Eu me animo com a palavra, irmãos. Quando eu entendi isso aqui, eu me animei demais, irmãos. Amém. Porque você pode ver se você está indo certo, ou se você não está indo certo, e corrigir a rota, né? Então Jesus disse, não fica à beira do caminho quando a palavra está sendo pregada. Não é? E ele diz aqui, o outro versículo, Laguna, por favor. Ele diz, aqui caiu sobre a pedra, são os que, lembre disso, a semente que caiu são aqueles homens, aquelas pessoas que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Não é uma semente que vai cair e brotar. Há muito tempo eu pensava isso. A semente vai cair, não vai criar raiz naquela semente. Não é isso. Ele está dizendo, estes homens que receberam não têm raiz. Vocês estão entendendo isso? Não? Não é a semente que vai cair, vai brotar, o pendúculo vai crescer, vai sair a raiz. Não, ele está dizendo, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Não é um processo de crescimento da semente. São as pessoas, elas não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Amém? E quem são essas pessoas, irmãos? Olha só onde elas estão. Sobre pedras. Essas pessoas estão sobre pedras. Você sabe o que é isso? Essa pessoa em cima de pedra, ela está na igreja, ela se alegra com a palavra, porque ela está na igreja, ela é crente, só que ela está sobre pedras. Pedras são difíceis, coisas difíceis de ser penetradas. Amém? Então, às vezes, a pessoa tem na vida dela as pedras das doutrinas humanas. Pedras de doutrinas que ela aprendeu, quando era criança, ou mesmo em 30 anos de fé, 20 anos de fé, 10 anos de fé, porque ouviu errado. E aí aquelas pedras de doutrina estão impedindo ela de enraizar. Você está entendendo? Ela não enraiza. Ela é uma pessoa superficial. Os problemas, as dificuldades, as tentações, as provações, rapidamente conseguem derrubá-la. Então essas pedras aí, elas podem ser doutrinas erradas, elas podem ser traumas,
coisas sentimentais, falta de perdão, coisas emocionais. Amém. Elas podem ser coisas culturais, que podem impedir a pessoa de enraizar, ir mais fundo. Aquela semente da palavra entra nela, mas produz algo no momento, mas ela não consegue se estruturar e se enraizar, porque ela está sobre pedras. Então, se você tem pedras na tua vida, identifica isso. Eu já falei para vocês várias vezes, eu vi muita pedra na minha vida, muita pedra, que impedia que eu enraizasse em algumas áreas. Eu tinha na minha vida a pedra da miséria, a pedra das doutrinas erradas, de achar que eu tinha que ser pobre mesmo. Muitas pessoas não prosperam, não é porque Deus não quer prosperá-las, mas porque elas têm pedras. Pedras da mentalidade dela, dizendo que ela não é para prosperar. A religião disse para ela, não, se você tiver coisas, isso não agrada a Deus. Você não pode sair desse lugar que você está, cultural. Você é assim mesmo. Pedras impedindo que a semente, né, caia no coração e essa pessoa se firme. Amém? E elas acabam por desviar-se, acabam por sair, né, por causa das pressões. Quantas pessoas já desistiram de prosperar? Desistiram de ofertar? Desistiram de dizimar? Deram um dízimo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando acochou, o acocho vem. Vem não, pastor, vem. Claro que vai vir. Estamos no mundo, amém? E o dízimo ele já é a solução para que você desacoche. Amém? Porque provações virão. Amém? É certo que provas virão. Investidas do vil tentador. Amém? Aleluia. Então, irmãos, é que nem um amigo meu disse, tira a pedra. Estava falando de Lázaro, né? Tira a pedra. Mas muitos de nós temos pedras. Graças a Deus, eu ainda identifico algumas pedras na minha vida, mas são agora menores, as minhas raízes podem ainda se fincar. Mas entenda isso, para você ter o ouvido da fé, para que a palavra que está sendo pregada caia no teu coração e ela frutifique, não pode ter pedras. A área que tiver pedra não vai frutificar. A área que tiver pedra, você vai ser derrubado. Você vai se alegrar, vai receber, porque você gosta da palavra, ama a palavra, sabe que é a palavra de Deus. Mas se você não quebrar as pedras antigas, não destruir isso, naquela área você não frutifica. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Amém. Versículo 14. A que caiu entre espinhos, a semente que caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados da vida. Não foi a semente que foi sufocada. Foram sufocados. São os. Foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. É impressionante. Essa palavra é palavra de salvação, irmãos. Essa palavra é palavra de salvação. Quantas pessoas, irmãos, retrocedem?
estão indo, estão no caminho, fizeram muita coisa, muito progresso na vida. Receberam a palavra com alegria, elas permanecem por um tempo, no decorrer. Por isso que eu estou alertando você. Porque tem uma parte que é no decorrer. É com o tempo. Você vai parecer um crentezão, você vai ser crente, você vai ficar crente, mas no decorrer dos dias, se você não atentar. Se você não atentar para essas realidades, vai acontecer isso, ó. Sufocados com os cuidados da vida, sufocados com as riquezas e com os prazeres. Amém? Aleluia, com os prazeres. Sabe que muita gente hoje, tem muita gente hoje, que eu faz dias que eu estou falando sobre isso, porque eu fico, de certo modo, indignado. Tem muita gente hoje na igreja, que se ele voltasse 10 anos atrás, a melhor coisa que ele faria na noite de Natal, para ele era estar na igreja. Era estar na igreja. Não, eu gosto de estar na igreja no Natal, porque não tinha nada. Mas agora ele tem uma ceia. E agora ele quer encher o bucho. E agora ele está pensando no bucho. Os cuidados, os deleites. Irmão, tem gente que não vem para a igreja porque tem dinheiro agora. Quando não tinha dinheiro, era na igreja. Quando não tinha dinheiro, era na igreja. Agora tem dinheiro, não. Agora eu posso ir para onde eu quiser. A verdade tem que ser dita, irmãos. Amém. Não, os prazeres, os deleites, as riquezas, né? Os cuidados da vida, esse ambiente que a gente vive próspero, abençoado. Não, agora eu tenho Netflix, eu tenho Disney, não sei o quê, eu tenho tal coisa, eu posso me deleitar aqui, eu tenho o meu telão, 80 polegadas, 75 polegadas, eu posso até assistir o culto aqui de casa. Olha, o pastor fica mais bonito no telão. Não tem telão que dê jeito, irmão. Você tem que ver ao vivo. Amém. Mas está aí, ó. Aí os frutos não amadurecem, irmão. Amém. Vive como uma árvore frondosa. Coloca fruto, sim, como uma árvore frondosa. Mas depois do fruto cai. E quem é que come aquele fruto? Ninguém. Ninguém come mais do fruto da pessoa. Não, irmão, você não veio para a igreja para ficar rico, não. Você fica rico, mas não veio para ficar rico. Você veio para frutificar. Você veio para dar fruto, para a gente se aproveitar do dom que tem na tua vida. Amém? E se a tua riqueza, o que você tem, as conquistas, não são para abençoar outras pessoas, para que serve? Só para te desviar do caminho. Só para te... Atenta, irmãos. Atenta. Atenta, vê como é que você ouve. Amém? Vê depois como ouvis. Porque nessa terra aqui tudo passa, viu? Amém? E eu estou falando, irmãos, eu estou numa posição boa, porque, como eu estou dizendo para você, mas eu disse para Jesus, eu disse, Senhor, se eu ainda estivesse que passar naquela lama que eu passava para ir para a igreja todo domingo, tirando o meu sapato, eu passaria. A mesma coisa, irmãos. Faria do mesmo jeito todos esses anos. Todos esses anos, irmãos. Se eu não tivesse um carro, eu vinha de ônibus. Vinha. Falando isso por quê, pastor? Eu vejo pessoas, meu carro deu prego. Sim, não anda mais a pé, não tem ônibus para andar. Aqui em Calcaia tem um bora de graça. Na nossa época tinha que empurrar os meninos por debaixo da roleta. Bora, passa ligeiro. Pobre da Gabriela passava humilhação. Não era porque não queria pagar, não. É porque a grana era pouca mesmo, era pouco dinheiro.
E a fé também, porque estava lá no começo, ainda não tinha fé. Amém? Graças a Deus que eu fui crescendo, adquirindo fé. Eu digo, não, eu vou pagar agora a passagem dela. Pago dos dois, e comecei a pagar e nunca faltou. Mas eu estava aprendendo. Amém? Aleluia. Mas não, irmãos, não deixa. Não descuida dessa semente preciosa que você está recebendo. Essa semente é preciosa, irmãos. Ela dá fruto aqui e fruto no céu. Não pense não que você está enganado, não. Tudo que você planta aqui, colhe aqui e no céu, irmãos, tem multiplicado. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas são prósperas aqui na terra e não têm noção da prosperidade que tem no céu. Guardada para ele, os acessos que ele vai ter na vida vindoura. Amém? Mas tem muita gente, irmãos, que a prosperidade dele aqui fechou todos os caminhos dele do céu. Fechou tudo. Os frutos não amadurecem, não chegam a amadurecer. E Deus está querendo receber. Deus está desejoso dos frutos da nossa vida. Aleluia, dos frutos na nossa vida. Aleluia. Vê depois como ouvis. Deixa eu olhar a hora, eu vou terminar. Não vou nem olhar se eu tenho mais coisa para falar aqui não. Mas quero orar. Não é bom nós sairmos desse ambiente sem orar. Eu quero lembrar você. Se você estiver atento no ouvir, coisas te são acrescentadas. Aleluia. Só o fato de você ouvir agora, você ouviu, e você recebe isso com fé, já te acrescentou. Se você recebe isso, se for uma palavra que te corrigiu, e se você recebe a correção, você já recebe galardão dela. Se você decide agora, o céu já está se movendo. Se você ouviu e decidiu, não, eu decido crer, o céu já está se movendo a teu favor. Aleluia. Os anjos de Deus já estão operando para fazer a mudança, para operar a mudança naquilo que precisa, onde quer que necessite. Porque se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e se você não duvidar dessa palavra, você vai ter o que você pediu. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Pai, por essa palavra. Palavra de salvação é essa palavra, Pai. Eu recebo, eu acato a tua palavra, Pai. Aleluia, eu acato essa palavra, Pai. Eu recebo essa palavra. Eu não vou ficar à beira do caminho, Pai. Eu vou mergulhar. Eu vou entrar naquilo que eu preciso entrar, Pai. Eu vou receber a tua palavra, Pai. Aleluia. Pai, eu vou quebrar cada pedra que está debaixo dos aquilo que deveria ser meus fundamentos, onde as minhas raízes precisam estar estabelecidas, Pai. Eu vou quebrar toda pedra, Pai. Não vou permitir que nenhuma coisa desse mundo, nenhuma atração desse mundo, nenhum sucesso desse mundo, Pai, nenhum prazer desse mundo me tire do teu caminho, Pai. Eu consagro a minha vida a ti, Senhor. Aleluia, eu me consagro para o teu plano, eu me consagro para o teu propósito, Pai. Eu acato, eu recebo a tua palavra em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus é bom, fique na paz, Feliz Natal, próspero ano novo, boas férias e tudo mais que você tiver direito.